Bom dia. Eh, Vamos aqui ler uma passagem de Krishnamurti, né, no livro Comentários sobre o Viver, volume 1. Ele fala aqui do não saber, do estado de não saber, né? A frase que ele utiliza no final desse capítulo, né, digamos, né? É porque tem vários textos curtos e num deles aqui ele termina com a frase: saber é ser ignorante. Não saber é o início da sabedoria. Então vamos explicar aqui o que ele quer dizer com isso, né? Bom, vou começar de um parágrafo anterior. Ele fala assim: o conhecimento é superficial. E pode o superficial levar ao profundo? Pode a mente, que é resultado do conhecido, do passado, algum dia ir além e acima de suas próprias projeções? Para descobrir, ela precisa parar de projetar. Sem suas projeções, a mente não existe. O conhecimento, o passado, pode projetar somente aquilo que é conhecido. O instrumento do conhecido jamais pode ser o descobridor. O conhecido deve cessar para a descoberta. A experiência deve cessar para a experienciação. O conhecimento é um empecilho ao conhecimento. O que nos restará se não tivermos conhecimento, experiências, memórias? Aí seremos nada. Isso é alguém falando, né? Entre aspas, né? O que nos restará se não tivermos conhecimento, experiências, memórias? Aí seremos nada. Aí ele responde, né? Você é algo mais do que isso agora? Quando você diz, sem conhecimento nós não somos nada, você apenas faz uma afirmação verbal, sem experienciar esse estado, não é? Quando faz essa declaração, há um sentimento de medo, o medo de estar nu. É um medo de não ser nada, né? É um medo de ser nada, que é o que somos, né? Então, as pessoas têm medo de não ser nada, né? Ou de ser nada, né? Enfim, elas são nada e têm medo disso. Porque quando a gente experiencia, a gente encara essa verdade, há uma transformação. Quando a gente encara o que é, né? O que somos. Ele prossegue, né? Sem esses acréscimos, você é nada, que é a verdade. E por que não sê-lo? Por que todas essas pretensões e vaidades? Cobrimos esse nada com fantasias, esperanças, ideias confortantes. Mas embaixo dessas coberturas somos nada. Não como alguma abstração filosófica, mas realmente nada. A experienciação desse nada é o início da sabedoria. A experienciação desse nada é o início da sabedoria. Como, como nos envergonhamos de dizer que não sabemos? Encobrimos esse fato com palavras e informações. Na verdade, você não conhece sua esposa, seu vizinho. Como poderia, se não conhece a si mesmo?
Você tem um monte de informações, conclusões, explicações sobre si mesmo, mas não está consciente daquilo que é, do implícito. As explicações e conclusões, chamadas de conhecimento, impedem a experienciação do que é. Repetindo aqui. As explicações e conclusões, chamadas de conhecimento, impedem a experienciação do que é. Sem ser inocente, como pode haver sabedoria? Sem morrer para o passado, como pode haver a renovação da inocência? Morrer é de momento a momento. Morrer não é acumular. O experienciador deve morrer para a experiência. Sem experiência, sem conhecimento, o experienciador não existe. Saber é ser ignorante. Não saber é o início da sabedoria. Quando ele fala aqui das informações, conclusões, explicações sobre si mesmo, né? Ele fala das palavras, do pensamento, da imagem mental que a gente cria, que é tudo com base em memória, né? É pensamento, é o passado, né? É o conhecido, o conhecimento. E tudo isso são palavras, né? E nem sempre que o pensamento, o registro, né? O conhecimento, o conhecido que a gente acumulou corresponde ao presente. Isso tudo é passado, né? O pensamento é sempre velho, passado. Então, quando você tem um monte de informações, conclusões, explicações, essas conclusões, elas são um véu entre você e a realidade, entre o observador e a realidade, né? E aí você não está consciente do que é, daquilo que é. E essas explicações e conclusões, chamadas de conhecimento, impedem a experienciação do que é, né? Então você tem que morrer de momento a momento, morrer para o passado de momento a momento. E isso é não acumular, né? E por isso que ele fala, o saber é ser ignorante. Não saber é o início da sabedoria. Porque é uma questão psicológica, né? Aqui é um âmbito profundo, psicológico, em que você vai ter uma percepção pura, uma percepção do real, do que é. Para além das palavras, do pensamento, do passado, né, das conclusões, você vai ter uma percepção do que é. Você não quer dizer que você não vai ter uma opinião, uma avaliação, né, uma avaliação sobre nada. Não é isso. Mas você vai ter uma percepção pura de si mesmo e do mundo, né? Sem essa obstrução, esse véu que é colocado, né? Que são os pensamentos, que são essas conclusões, né? Essas afirmações, explicações precipitadas, né? Que nós fazemos. E eu quero ler outra passagem, né? Que é mais um textinho curto, que é do livro O Livro da Vida, né? Do Livro da Vida, que ele fala não sei, né? O subtítulo é não sei. Não sei. Se conseguirmos realmente chegar a esse estado de dizer não sei, isso indica um extraordinário sentido de humildade. Não há nenhuma arrogância de conhecimento,
nenhuma resposta de afirmação de si mesmo com o intuito de impressionar os outros. Quando vocês puderem realmente dizer não sei, o que muito poucos conseguem, então nesse estado todo medo desaparece. Porque todo reconhecimento, toda busca da memória chegou ao fim. Deixa de haver a investigação no campo do conhecido. Então surge esse algo que é extraordinário. Se estiverem a seguir o que eu disse até aqui, não apenas ao nível verbal, mas se estiverem de fato a experimentar o que estou a dizer, vão descobrir que quando são capazes de dizer não sei, todo conhecimento chegou ao fim. E qual é então o estado da mente? Nós procuramos algo permanente, permanente no sentido do tempo, algo que perdure, eterno. Constatamos que tudo em nosso redor é transitório, num fluxo, nascer, florescer e morrer. E nossa busca é sempre por descobrir algo que possa perdurar no campo do conhecido. Mas aquilo que é verdadeiramente sagrado está para além da medida do tempo. Não pode ser encontrado dentro do campo do conhecido. O conhecido atua apenas através do pensamento, que é a resposta da memória ao desafio. Se eu for capaz de observar isso e quiser descobrir como posso terminar o processo do pensamento, como posso fazê-lo? Certamente deverei, por meio do autoconhecimento, estar atento a todo o processo do meu pensamento. Devo ser capaz de ver que cada pensamento, por mais sutil ou elevado, ignóbil ou estúpido, tem as suas raízes no conhecido, na memória. Se eu for capaz de ver isso com muita clareza, então a mente, quando confrontada com um imenso problema, é capaz de dizer não sei, porque ela não tem qualquer resposta. Fico com essa mensagem aqui para vocês, que vocês absorvam e que venha essa compreensão profunda nas suas vidas.